Olá pessoal, falaremos um pouquinho sobre fatores que afetam a fotossíntese. Falaremos diversos fatores que afetam tanto positivamente quanto negativamente a nossa fotossíntese, de acordo então com a variação de cada fator. Primeiro deles, vamos falar sobre a luz. Então a luz é essencial, né, para a fotossíntese. Então a luz solar ela é crucial para as plantas fazerem a fotossíntese. Então, muito importante que essa luz venha em quantidade e qualidade adequada para a fotossíntese das plantas. Então, temos, de maneira geral, na faixa dos 400 a 700 nanômetros, né? É a faixa da radiação fotossinteticamente ativa que nós já havíamos falado. Então, a luz é muito importante. Então, vai ter impacto forte em cultivos protegidos, né, em estufa, em culturas cobertas, né? Então, a luz vai ter influência grande na nossa fotossíntese. Bom, um outro fator, temperatura, né? Temperatura, de maneira geral, as plantas fazem fotossíntese de uma maneira adequada na faixa de 5 a 35 graus, né? Plantas em ambientes tropicais, subtropicais. Abaixo disso, a fotossíntese fica muito comprometida, né? Porque a planta, as reações químicas, bioquímicas da planta, elas vão ter uma tendência de paralisar em temperaturas mais baixas. E em temperaturas superiores a 35, a, 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 as enzimas, né? Toda a maquinaria da fotossíntese, a maquinaria fotossintética, ela será comprometida também, né? Um calor excessivo vai ser prejudicial. Então, a faixa de temperatura que ocorre a fotossíntese, né, seria de 5 a 35 graus. Para uma fotossíntese ótima, então a faixa seria entre 20 a 25 graus, né, de uma maneira geral para todas as culturas. Cada cultura vai ter uma faixa específica que tem a sua taxa de fotossíntese muito alta. Então, quando vocês estudarem as culturas em específico, vocês vão ver qual que é a melhor faixa de temperatura para cada espécie vegetal. Então, temperatura, um fator bem importante. Um outro fator que afeta a nossa fotossíntese é a disponibilidade hídrica ou disponibilidade de água. Quando nós falamos sobre os estômatos, né, e vimos os estômatos lá no laboratório, né, a gente estudou eles e viu que eles têm um sistema que abre e fecha, que ocorre principalmente em função da quantidade de água que a planta tem. Bom, além da água, os estômatos também são responsáveis pelas trocas gasosas, pela entrada de gás carbônico para dentro da planta. Então, quanto mais gás carbônico que a planta, quanto mais gás carbônico a planta absorver, mais fotossíntese ela fará. Então, se você tem uma baixa disponibilidade de água, a planta ela vai manter o estômago mais fechado para evitar a perda de água, né? E se manter viva. Então, se ela mantém o estômago mais fechado, o que acontece com a entrada de CO2? Vai diminuir. Então, por isso que é bom sempre ter uma boa disponibilidade hídrica para as plantas terem o estômago mais aberto, né? Poderem manter o estômago mais aberto, não se preocupar tanto com a perda excessiva de água, e com isso ela vai absorver muito mais gás carbônico, que é um dos substratos, né, insumos para a fotossíntese, como a gente viu na aula anterior. Bom, um outro fator que afeta, logicamente, a fotossíntese é a disponibilidade de gás carbônico, né, o CO2. Então, o CO2 ele está presente na atmosfera, quanto mais CO2 tem, melhor para a fotossíntese. Inclusive, no vídeo que eu vou deixar para vocês junto com essa aula, né, no ambiente virtual, terá sobre uma reportagem de cultivo de tomate em estufa enriquecida com CO2, ou seja, se aumenta a concentração de CO2 dentro da estufa e as plantas conseguem produzir muito mais. Por quê? Porque tem muito ingrediente, muito substrato para a nossa fotossíntese. Então, só para relembrar, então, quais são os substratos para a fotossíntese e quais são os produtos, né?
Então a fotossíntese precisa de CO2 e água e produz glicose e oxigênio. Então quanto mais CO2 nós tiver, quanto mais água nós tiver, maior vai ser a síntese de glicose, né, amido, e também de oxigênio. Então muito importante a disponibilidade de gás carbônico. E pelo outro lado, quanto menos gás carbônico, menor vai ser a taxa fotossintética. Então, afeta de maneira negativa. Bom, com relação à disponibilidade de nutrientes, é um outro fator, né, que afeta a nutrição da planta, né, e logicamente vai ter impacto na taxa de fotossíntese. Se as plantas não estão bem nutridas de nutrientes, né, não tem nutrientes disponíveis, né, em quantidade, em equilíbrio, né, adequado para cada espécie, elas não farão a fotossíntese de maneira adequada. Então, um exemplo bem claro, bem interessante, que é o nitrogênio, que a fórmula a sigla é um N. O nitrogênio, né, fornecido para as plantas por diversas fontes, né, ele é um constituinte da molécula de clorofila. Então, a clorofila, aquele pigmento que absorve a luz solar para dar início à fotossíntese, ela tem na sua composição nitrogênio. Então, o nitrogênio, se ele não estiver presente, vai ter menos clorofila, porque as clorofilas não vão ser sintetizadas, né, ou vão ser degradadas, e teremos então uma fotossíntese menor. Então, muito importante a disponibilidade de nitrogênio e, logicamente, outros, né, outros elementos químicos, como fósforo, que faz parte da estrutura, né, de proteínas. Temos potássio, que faz parte da composição de parede celular, faz parte do sistema de comunicação na planta, né, de abertura e fechamento do estômago e outros elementos de suma importância. Um outro ponto que afeta a fotossíntese, né, é a idade das folhas, né? As folhas, quanto mais velhas elas forem, né, quanto mais próximas da senescência delas morrerem, menor vai ser a taxa de fotossíntese. A folha, quanto mais jovem, melhor, né? Mais fotossíntese ela vai fazer. Isso de maneira geral. Um outro ponto é a arquitetura das folhas, né? Como que essas folhas vão estar dispostas, né? A arquitetura de ramos na fruticultura é muito trabalhado isso, né? Em função da poda. Em outras culturas também, né? Então, através de melhoramento de plantas, você obtém plantas com arquitetura de folhas adequada. O que tem a ver a arquitetura de folhas, né? Tem a ver com a exposição dessas folhas ao sol e a captura da energia solar e a absorção da energia solar e realização da fotossíntese. Então, a arquitetura das folhas é importante nesse ponto também e, logicamente, afeta, então, a nossa fotossíntese. Um outro ponto a ser destacado é o índice de área foliar. Aqui é foliar, não é foliar. Aqui é L-I-A-R, só uma correção aqui. Então, índice de área foliar, que é a área de folha, metros quadrados de folha, né? Folha por metros quadrados de solo. Então, para cada cultura se tem um índice adequado, ou seja, uma determinada área de folha por área de solo. Por exemplo, 1 metro quadrado de solo e 1 metro quadrado de área de folha. Quanto maior for o índice de área foliar, se tiver um excesso, por exemplo, se o ideal é 2, índice de área foliar 2, quer dizer que tem que ter 2 metros quadrados de folha para cada 1 metro de área de solo. Se nós tiver 2 como sendo ideal, mas se tiver 7, por exemplo, 7 metros quadrados de folha por metro quadrado de solo, o que vai acontecer? Tem um excesso de folha. Então, muitas folhas, o que vai acontecer? Umas folhas vão sombrear as outras. Quando umas folhas sombreiam as outras, as que estão sombreadas, elas não vão conseguir absorver a energia do sol, porque elas estão na sombra, né? Vão absorver muito pouco. E com isso elas vão ter uma fotossíntese menor, uma fotossíntese líquida menor. Então elas vão respirar muito, né, ali, naquele ambiente sombreado,
e vão fazer pouca fotossíntese. Então, isso é bem importante. Por outro lado, se nós tivermos um índice de área foliar menor do que 2, vamos supor que o índice ideal é 2 e nós tiver 0,5, ou seja, 0,5 metros quadrados de área de folha para cada 1 metro quadrado de área de solo. Se nós tiver isso, então menos do ideal, ou seja, nós temos poucas folhas. Então essas poucas folhas, elas estarão pegando bastante energia do sol, mas a planta não vai fazer uma fotossíntese, né, que poderia fazer. Ou seja, ela vai ter menos folha do que ela poderia ter. Ela poderia ter um pouco mais de folha para fazer mais fotossíntese e produzir mais grãos, mais tubérculos, mais frutos. Mas ela está tendo uma quantia de folha menor, abaixo do ideal. Então, por isso que é importante. Então, índice de área foliar afeta a fotossíntese nesse sentido, né? Um excesso de folha vai ter menos fotossíntese líquida e uma falta, né, de folha por área vai ter menos folha fazendo fotossíntese para acumular nos grãos ou nessas maçãs aqui que está na foto, certo? Então ficamos por aqui. Uma partezinha rápida sobre fatores que afetam a fotossíntese.